Colmeiapodcast.com.br apresenta Verifica, o podcast da Lupa, a primeira agência de fact-checking do Brasil. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não importa qual horário você está escolhendo para ouvir o Verifica, eu sempre digo que o importante é você estar aqui com a gente. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio deste, que é o primeiro podcast em língua portuguesa a discutir desinformação e a combater os boatos que circulam nas redes sociais. Eu sou Natália Leal, sou diretora de conteúdo da Agência Lupa, e quem está aqui comigo, como sempre, é o Gilberto Scofield Júnior, nosso diretor de estratégia e negócios. E aí, Gil, tudo bem? Fala, guria, tudo bem? O nosso podcast de hoje está super variado, gente. Mostra que a desinformação, como se diz no futebol, não guarda posição. Ou seja, circula por tudo que é área da política à cultura, da ciência à religião. Hoje, por exemplo, a gente esclarece desde um boato sobre o super salário do diretor e apresentador Aderbal Freire Filho na TV Brasil, até uma história bizarra de uma suposta missionária com os lábios costurados para ser impedida de pregar. Veja só. É surreal mesmo, e tem mais. A gente também explica por que é completamente falsa a informação de que o Supremo Tribunal Federal estaria inclinado a ser condescendente com o roubo de celular. O nosso podcast traz ainda, como sempre, o olhar internacional da Cristina Tardáguila sobre o mundo da checagem de fatos. A Cris, vocês já sabem, é fundadora da Lupa e atual diretora adjunta da International Fact-Checking Network, a IFCN. Hoje ela comenta sobre a decisão do Reino Unido de sair da União Europeia, o chamado Brexit, né? E aí a enxurrada de desinformação sobre o episódio que rola por lá até hoje, acreditem vocês. Maravilha! Claro que também não pode faltar no programa de hoje os esclarecimentos em torno do novo coronavírus. A epidemia já causou mais de 1.000 mortes na China, os infectados já passam de 40 mil em todo o mundo. Essa preocupação mundial tem sido acompanhada, infelizmente, de muitos boatos, muitas informações sem fundamento, como a possibilidade de contaminação em encomendas provenientes da China ou mesmo uma suposta relação com o vírus HIV. E já a repórter Natália Afonso esclarece tudo isso no nosso quadro semanal sobre mitos e verdades na área de saúde, tá? Tá imperdível. Então se liga aí que o 23º episódio do Verifica tá só começando. Bom, Gil, hoje a gente vai começar os nossos esclarecimentos com mais um caso que distorce um fato para criar uma desinformação, mas antes eu quero convidar quem está nos ouvindo, você que está aí nos ouvindo, ligado no Verifica, a acompanhar a Agência Lupa nas redes sociais e também a visitar o nosso site para conferir todo o trabalho que a gente faz. Tá tudo lá, todas as verificações, todas as informações que a gente checa estão lá no site da Lupa. Também vão para as nossas redes sociais, Facebook, Twitter e o Instagram. Então você já sabe, não tem desculpa para ficar desinformado, para ficar em dúvida e muito menos para passar qualquer desinformação adiante, tá? Bom, vamos lá. Eu tava falando que a gente vai começar com esse caso aí, dessa distorção, né, que acaba criando uma desinformação, e eu tô me referindo a um texto que circula nas redes sociais com um alerta sobre uma suposta intenção do STF, o Supremo Tribunal Federal, de legalizar o roubo de celular. Chega a ser bizarra essa informação, entre aspas, né? Bizarra essa desinformação. Pois é, Nath, volta e meia o STF é alvo de informações descabidas. É preciso que as pessoas fiquem muito atentas a esses boatos sobre figuras da cena política nacional, né? Que aí é um assunto que segue inflamado, né? A equipe verificou que a suposta inclinação do Supremo a ser, digamos, condescendente com roubo de celular não passa, é claro, de um boato. Só que esse boato, Gil, na verdade ele foi criado a partir de uma decisão do STF de 2017, quando a corte determinou que fosse solto um réu condenado por furtar um celular que, na época, valia R$90. A decisão ela se baseou no princípio da insignificância. Esse conceito jurídico, ele permite que a justiça decida não punir um infrator, né, num caso criminal, se esse crime cometido ele não for grave, como, por exemplo, furtar uma barra de chocolate de um supermercado, alguns casos aí de pessoas que roubam coisas para poder alimentar a família, coisas desse tipo, né? Pois é, mas a decisão do Supremo de 2017, baseada no tal princípio
princípio da insignificância não indica uma propensão do STF para, como se diz, aliviar o furto de celular, né? Não há nenhuma evidência de que a Corte passaria a considerar esse crime insignificante, como sugere aí o texto publicado pelo tal site Jornal 316. Até porque o tema não está nem em discussão no Supremo, nem tem a perspectiva de estar. Gil, o texto do jornal 316, publicado aí com o título urgente, como se fosse uma notícia bombástica, né? Na verdade, ele é uma cópia de um conteúdo publicado em 2017 no site TV Cidade News, que, por sua vez, também copiou esse conteúdo do site Senso em Comum. Sem oferecer aí nenhuma evidência, né, como tu bem destacou, o texto afirma que o STF entende que um roubo de celular de até R$500 cairia, então, no princípio da insignificância, mas não tem nada que sustente essa afirmação. Bom, bora lembrar que naquela época o Supremo extinguiu a ação contra um réu condenado por furtar um celular no valor de R$90, não de R$500. E há até decisões do STF que rejeitam aí o princípio da tal insignificância para furtos de bens no valor de R$500. Em 2016, por exemplo, a ministra Carmen Lúcia rejeitou o habeas corpus de um réu acusado de furtar estatuetas de madeira nesse valor exatamente. E só lembrando para nosso ouvinte, né, que furto e roubo são crimes diferentes, tá? Segundo o Código Penal, o furto ele ocorre quando alguém toma para si algo que é de propriedade de outra pessoa ou um bem comum, né, sem ameaça e sem agressão. O roubo é quando alguém faz isso com violência ou ameaça de violência. Pela jurisprudência, então, do STF, crimes assim não se enquadram, tá, no princípio da insignificância. Muito bem. Bora pro segundo caso de hoje, guria. Vamos nessa, Gil. É um caso até mais surreal do que uma legalização de roubo no Supremo, tá? É uma foto que tem repercutido bastante nas redes sociais, uma mulher com os lábios e os olhos costurados, é bizarra essa foto. E a legenda diz que se trata de uma missionária punida por pregar a palavra de Cristo. Só que não, né, Gil? Nath, a equipe da Lupa verificou que a informação é descabida, não tem nada a ver com a imagem. Aliás, o texto que acompanha a foto pede ainda que as pessoas orem pela suposta missionária que teria sido aí condenada à morte por afegãos islâmicos. Mas a moça da foto não é uma missionária punida por pregar o evangelho, mas sim uma jovem japonesa praticante de uma modificação corporal extrema. E põe extrema nisso, né, Nath? Bom, essa imagem da jovem com os lábios e os olhos costurados é antiga, gente. Ela circula na internet aí desde pelo menos 2012. O registro foi feito pelo fotógrafo japonês Ryoki Keropi Maeda. E eu lembro que você pode ver essa e outras imagens referentes às nossas checagens na página eletrônica da Lupa, www.lupa.news. Maravilha, bora pro nosso terceiro caso de hoje, então? Vamos nessa, guria. Bom, o terceiro caso que a gente esclarece no nosso Verifica de hoje tá ligado mais uma vez ao cenário político inflamado, polarizado que o Brasil vive desde a campanha eleitoral de 2018. A gente segue nessa campanha eterna, né? E esse caso envolve o diretor, ator e apresentador Aderbal Freire Filho. Ele é marido da atriz Marieta Severo. Segundo um post, então, que circula nas redes sociais, ele teria recebido, ou melhor, ele receberia 91 milhões de reais da empresa Brasil de Comunicação, a EBC, né, a estatal responsável pela TV Brasil, durante o governo da presidente Dilma Rousseff. O texto também afirma que Aderbal foi demitido da EBC. Aliás, isso vem destacado no título do post, que diz o seguinte: marido de atriz petista é demitido de estatal. Bom, vamos esclarecer então essa história. Na verdade, as duas informações desse post, elas são falsas, tá? Como foi verificado pela equipe da Lupa, nossa equipe que trabalha aí arduamente todos os dias para combater esse tipo de conteúdo desinformativo que circula em redes sociais. O Aderbal Freire Filho, ele apresentou o programa Arte do Artista na TV Brasil de 2012 até 2017. Os 91 mil reais citados no post, eles eram, na época, o valor mensal que a EBC pagava pela produção, pelo roteiro, pela direção e pela apresentação do programa. É isso que está indicado lá no contrato de prestação de serviço. O número desse contrato é 1063/2013, ou seja, o contrato de número 1063 do ano de 2013. E como a atração era semanal, o valor mensal cobria 4 a 5 programas. Nesse orçamento estavam incluídos aí os salários de Aderbal e da equipe, além de outras despesas como os cachês dos convidados.
O próprio apresentador detalhou o orçamento numa carta publicada pela página do Facebook da Associação Procure Saber em 2016, gente. Gil, esse contrato ele teve 2 aditivos. No primeiro deles, que é do dia 11 de dezembro de 2014, as parcelas elas foram reajustadas para cerca de R$ 97 mil por mês. No segundo, que foi firmado em 11 de dezembro de 2015, o valor caiu para R$ 68 mil. Numa nota publicada no blog Notícias da TV, do Daniel Castro, a EBC informou que a parte referente ao salário do Aderbal Freire Filho era, na verdade, de R$ 22.996,54 mensais, ou seja, mais ou menos aí um quarto dos R$ 91 mil que foram citados nesse post, tá? Nath. E segundo a empresa, a redução das parcelas ocorreu por causa do corte com passagens aéreas, hospedagem, alimentação, traslados e equipe de apoio, entre outros gastos que eram de responsabilidade aí do diretor. Bom, para a gente fechar então esse caso, a informação de que o Aderbal ele foi demitido também é falsa, tá? Por um motivo elementar. Ele nunca foi funcionário da TV Brasil, então ele jamais poderia ter sido demitido pela estatal. Pois é, Nath, o que ocorreu foi o encerramento do programa Arte do Artista, apresentado e produzido pela empresa dele na emissora em maio de 2017. E aí foi cancelado o contrato de prestação de serviços firmado com a EBC. Muito bem. Bom, então tá na hora da gente falar com ela, Cristina Tardáguila, nossa fundadora da agência Lupa, diretamente dos Estados Unidos. A Cris, todo mundo já sabe, além de fundadora da Lupa, atualmente é diretora adjunta da International Fact Checking Network, a IFCN, que é a rede que reúne as plataformas de checagem em todo o mundo. Vamos ouvir então o que a Cris tem para contar pra gente. Hoje ela vai falar um pouquinho sobre a desinformação no Brexit, que foi a saída da Grã-Bretanha, da Inglaterra aí, da União Europeia. Esse caso se arrastou muito e gerou muita desinformação nas redes sociais. Conta pra gente, Cris. Oi, Nath. Oi, Gil. Hoje o nosso assunto é o Brexit, a decisão do Reino Unido de sair da União Europeia e a enxurrada de desinformação que isso provocou. Pois é, gente, como vocês bem sabem, comandado pelo primeiro-ministro Boris Johnson, o Reino Unido deixou a União Europeia no último dia 31, agora 31 de janeiro, fruto de um referendo super polêmico que também aconteceu em meio a um mar de notícias falsas. Mas em vez de falar do passado, Nath Gil, eu queria falar das dúvidas e dos boatos que estão rolando agora, nesse exato minuto, lá pelo Reino Unido. Coisa que o Full Fact, um dos membros mais antigos da IFCN, anda dando um duro danado para verificar. Quer ver? Por exemplo, tem gente lá dizendo que os britânicos, gente, precisam de visto para entrar na Europa. Não, isso é falso. Há um período de transição de agora até janeiro de 2021. E o que isso quer dizer? Para viagens curtas, aquelas de turismo, que a grande maioria das pessoas faz, ninguém precisa de visto. Ou seja, você pode sair do Reino Unido e ir para, Espanha, Itália, França, Portugal, qualquer outro país da Europa, sem precisar pedir visto na embaixada e nos consulados desse país. Ou seja, nada mudou. Os britânicos não precisam ficar apavorados com isso. Também tem gente dizendo, gente, que a carteira de motorista dos britânicos já não vale na Europa. Olha que loucura. Nada disso, é outra notícia falsa. As regras continuam valendo durante esse período de transição que foi fixado, que vai até o início de 2021. Ou seja, é possível os britânicos alugarem carro, dirigirem normalmente, nada vai acontecer até dentro de um ano. E aí um dado curioso, os viciados em celular, o pessoal aí que vive ligando e usando os dados fora do Reino Unido, também anda bem preocupado, achando que vai começar a pagar roaming internacional, E aí o que aconteceu? O Full Fact foi atrás dessa informação e já deixou claro, gente, essa preocupação, de novo, não tem sentido agora, só daqui a um ano que pode ser que as companhias telefônicas possam adotar alguma medida e, enfim, efetivamente passar a cobrar uma taxa aí de roaming. Por hora, eles não podem fazer nenhum ajuste porque está valendo esse período de transição. A única coisa que realmente vai mudar e que todo mundo precisa saber é que o governo britânico já está começando a emitir novos passaportes, gente. Como vocês podem saber, os passaportes britânicos, os antigos que estavam valendo até agora, eles têm assim uma cor meio cor de vinho. E, a partir de já,
os passaportes britânicos serão azuis. Pois é, vai tomar um tempo aí até todo mundo se acostumar, pode gerar algum tipo de confusão, mas não tem... É isso aí, a realidade nova é essa. Os passaportes britânicos fora da União Europeia serão azuis. Então fica aqui a sugestão, Nath e Gil, queridos ouvintes, para saber mais sobre o Brexit, pessoal, tem que consultar o Full Fact. Eles estão produzindo um material robusto sobre as novidades, os ajustes do cotidiano, essas perguntas mundanas aí que, obviamente, as decisões dos políticos acarretam aí as nossas dúvidas de todos os dias. Deixo um beijo grande para todo mundo e até a próxima semana. Valeu! Obrigada, Cris. A Cris tá aqui com a gente toda semana, né? No Verifica, fazendo esses comentários, essa visão internacional do fact-checking. Na próxima semana ela tá de volta. E agora a gente vai falar de quê? E agora tá na hora do nosso quadro, sempre muito aguardado, sobre mitos e verdades na área de saúde. Hoje a gente volta a falar, claro, da grande preocupação mundial nesse início de ano, que é o novo coronavírus, né? A epidemia já matou quase 1.000 chineses e fora da China já infectou mais de 300 pessoas de 24 países. O Brasil, ao menos por enquanto, não está entre eles. Vamos destacar isso. Gil, e como se não bastasse a preocupação com a capacidade de o vírus se propagar, né, o mundo ainda tem que tomar cuidado com a desinformação em torno do coronavírus. São muitos boatos, como a gente sabe, e eles podem sim causar uma histeria coletiva. É por isso que a gente faz hoje um quadro de saúde especial todo dedicado a esse assunto. A repórter Natália Afonso, sempre ela, a máquina O Mito, esclarece informações sobre o vírus e a epidemia que andam circulando na internet. Vai aí, Nath. Oi, Gil. Oi, Nath. Tem mesmo muito boato e muita informação falsa nas redes sociais sobre esse novo coronavírus, o que é lógico, também pode agravar ainda mais o problema. Bem, eu vou esclarecer aqui duas dessas informações que vêm deixando as pessoas ainda mais aflitas, né? Uma delas é que o vírus pode estar em encomendas vindas da China, como afirma um post que circula na internet. Mas isso não é possível, né, Nath? Não há nenhuma evidência ou estudo que aponte que é possível, contrair o vírus por meio de um pacote que saiu da China para o Brasil, por exemplo. Pelo que se sabe a respeito de outros organismos da mesma família do coronavírus, essa chance praticamente não existe. É mínima a chance de um vírus sobreviver sobre materiais secos ou mesmo líquidos por vários dias, várias semanas, durante todo esse trajeto aí longo que o pacote precisa percorrer de um país para o outro. Ainda bem, né, gente? A infectologista Nancy Belay, que é consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia, esclarece que, em geral, os vírus não sobrevivem na superfície de objetos ou no ar em temperaturas ambientes. Ela lembra que em epidemias envolvendo outros coronavírus, como a SARS, a Síndrome Respiratória Aguda Grave, nenhuma transmissão desse tipo foi verificada. E já se sabe quanto tempo o novo coronavírus consegue sobreviver fora do corpo? Nath, não há nenhuma informação precisa sobre isso. Os especialistas eles observam que, em geral, os vírus se degradam em poucas horas nas superfícies secas, A gente procurou a Fiocruz e eles informaram que o Centro de Prevenção e Controle de Doenças dos Estados Unidos considera pouco provável que o vírus consiga sobreviver a vários dias ou num tempo aí equivalente ao transporte de mercadorias da China. O Ministério da Saúde também afirmou em nota que não há evidências até o momento de que isso possa ocorrer. Bom, menos mal. Nath, e aquela história de que o coronavírus teria um componente encontrado no HIV, o vírus da AIDS? Pois é, Gil, essa é justamente a outra informação, sem nenhum fundamento, ou melhor, uma informação falsa mesmo, que só alarma a população e gera mais confusão. Bem, esse boato ele começou com um texto nas redes sociais, afirmando que cientistas encontraram no novo coronavírus uma proteína presente no vírus HIV. E pior, o post insinua que isso não seria uma coincidência, ou seja, teria sido produzidos em laboratório. Nossa, aí vira a teoria da conspiração, né? Parece mesmo, Gil. Bem, a equipe da Lupa verificou que essa informação é falsa, Esse boato surgiu quando 9 pesquisadores da Escola de Ciências Biológicas de Cusuma divulgarem um estudo mostrando que uma proteína similar à outra presente no HIV foi encontrada no novo coronavírus. Mas o modo como os pesquisadores chegaram a essa conclusão
apresenta falhas e é contestado pela comunidade científica. Além disso, o artigo não foi revisado por outros pesquisadores especializados na área. E esse processo, chamado de revisão pelos pares, é fundamental para validar os resultados de qualquer trabalho científico. Ou seja, o coronavírus não tem, então, nenhuma ligação com HIV. Isso, Nath, não há comprovação científica dessa relação. Portanto, aí nada passa de um boato, Maravilha, Natália. Como sempre, a Nath aqui, Afonso, claro, dá uma aula e deixa a gente imune contra a desinformação que tanto inferniza aí a área de saúde. E o coronavírus, claro, é a bola da vez, A gente segue atento para destrinchar aqui todas as informações importantes sobre essa epidemia e, logicamente, sobre os demais fatos que movimentam aí o nosso dia a dia. É isso aí, Gil. E assim a gente vai chegando, então, ao final desse episódio do Verifica. Esse é o nosso episódio de número 23. A gente também está se aproximando aí aos pouquinhos ao final da nossa temporada, Eu lembro que para acompanhar as informações verificadas pela Lupa é só seguir a gente no Facebook, no Twitter e no Instagram. Também seguir a gente, seguir o trabalho que a gente faz lá no site da Lupa, o www.lupa.news. E se você tem uma sugestão de checagem, escreve pra gente lá no lupa@lupa.news, sugerindo, mandando aí o link do post ou de alguma coisa que você viu nas redes sociais, na internet, que você tá com dúvida, manda pra gente, que a gente confere aqui, publica lá no nosso site também, nas nossas redes sociais, para ninguém ficar com dúvida. A produção e a reportagem do Verifica, você já sabe, são da nossa queridíssima equipe, a equipe de repórteres e editores aqui da Agência Lupa, e o roteiro e a edição ficam por conta dos nossos amigos e parceiros do Colmeia Podcast. Na próxima semana a gente se vê, ou melhor, a gente se ouve novamente. Eu espero vocês, um beijo e até lá. É isso aí, gente. Uma boa semana para todo mundo. Tchau, tchau. Verifica, o podcast da Lupa, a primeira agência de fact-checking do Brasil. Uma produção colmeiapodcast.com.br. Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo.